Olá, muito bom dia! Sejam bem-vindos ao Record Entrevista de hoje. Que gostoso contar com a sua companhia a partir de agora, hein? E vamos falar de saúde? Saúde do seu coração e saúde do seu corpo, cuidando principalmente do que você ingere, dos alimentos que você come aí no seu dia a dia. A gente vai conversar com dois profissionais. No primeiro bloco, a gente vai falar com o cardiologista Dr. Luiz. E no segundo bloco e terceiro, um bate-papo com o nutrólogo Dr. Roger, que vai contar tudo sobre a alimentação e prevenção. É a partir de agora, no Record Entrevista de hoje, que já está no ar para cuidar da sua saúde, do seu coração. Vem com a gente! E o nosso entrevistado é o Dr. Luiz Alberto, ele que é cardiologista e vai falar pra gente de todos os males do nosso coração, né? Principalmente um que está atingindo muita gente, a gente vai saber tudo. Bom dia, doutor, seja muito bem-vindo. Bom dia, Mara, um prazer estar aqui, uma honra, né, estar aqui no seu programa, viu? Falar um pouquinho de mim, né? Vamos lá então. Eu sou nascido em Uberaba, sou mineiro, né? Fiz a minha formação lá na Universidade Federal do Triângulo Mineiro e me especializei em cardiologia aqui na FAMER, onde eu já moro há 15 anos. E por que a cardiologia, doutor? Por que o doutor se interessou pelos males do coração? Sim, acho que é uma das áreas mais encantadoras, né, da medicina, a possibilidade de poder cuidar das pessoas e evitar uma das maiores causas, né, de mortalidade, que são as doenças cardiovasculares. Bom, vamos lá então falar de uma que mais cessa vidas, né, no mundo, o infarto, né? Explica pra gente, doutor, o que é o infarto? O infarto, ele é a morte, né, do músculo cardíaco, né, a necrose. Essa necrose, ela é ocasionada por uma obstrução de uma artéria importante, né, um vaso sanguíneo importante responsável pela oxigenação do coração. E isso está associado a uma série, né, de fatores de risco que a gente vai falar, mas a definição maior é essa mesmo. Bom, é infarto do miocárdio? Infarto do miocárdio, Isso que a gente diz. Isso. E doutor, normalmente a gente ouvia falar muito de infarto em homens acima de 60 anos, né? Sim. E hoje a gente veio tirar algumas dúvidas. Hoje em dia a gente está vendo infarto em mulheres e também em pessoas de meia idade, até os 40, 42 anos. Isso. Doutor, o que vem causado tudo isso? Bom, a gente acredita que é uma mudança, né, nos hábitos mesmo de vida, né? As pessoas têm se alimentado, né, pior, né, com menos qualidade, estão mais sedentárias, né, não estão praticando exercício adequadamente, ainda mais hoje, nos dias atuais, que muitos estão em home office, né, ficam em casa, toda hora, né, na geladeira, sentados a maior parte do tempo, né, não tem nem esse deslocamento mais para o trabalho. O tabagismo, né, aumentou muito, principalmente entre os jovens, né, com esses cigarros eletrônicos, né, que é a moda atual. Algumas drogas ilícitas também que aumentaram, que estão muito associadas, né, ao infarto. A obesidade, né, tão importante também, e as doenças, né, tradicionais, a hipertensão, o diabetes, que vem cada vez mais, cada ano mais, acometendo mais jovens. O normal, doutor, assim, criança não tem infarto. Acima de quantos anos a pessoa já corre o risco? Normalmente a gente vê casos de infarto a partir dos 30 anos. Antes disso é muito raro. Mas o infarto, ele pode ser hereditário, doutor? Por exemplo, na família, se o pai morreu de infarto, o avô, a avó, pode ocorrer, doutor? Pode ocorrer, isso é considerado mais um fator de risco para o infarto, a hereditariedade. Então quem tem parente, né, em primeiro grau, principalmente pai, mãe, né, principalmente os pais que tiveram infarto mais jovens, né, antes dos 50, 60 anos de idade, existe um risco maior dos filhos, dos descendentes também terem. Bom, quem morre mais de infarto? O homem, que normalmente a gente sempre ficou sabendo, ou a mulher, doutor, que a gente não sabia? Vamos dizer aí o que tá balanceado, ou o homem morre mais de infarto? Não, acho que está bem balanceado. O que às vezes acontece é que a mulher, ela normalmente procura o atendimento
mais rápido, né, ou com maior frequência do que o homem. O homem geralmente deixa, né, não evita de procurar o médico, ou então, em último caso, a hora que não está bem, né? Então isso às vezes leva a um atendimento mais tardio e muitas vezes a possibilidade de não poder ser tratado. E, doutor, eu gostaria de saber, sequelas da Covid, que a gente tanto ouve falar hoje, o infarto pode ser uma delas? Pode, mas a gente tem visto isso mais nos casos mais graves. Os pacientes que sofreram da Covid, que ficaram hospitalizados, né, internados em terapia de unidade intensiva, entubados. O infarto, doutor, ele é uma doença silenciosa ou ele pode avisar com alguns sintomas? Porque o sintoma, na realidade, é um aviso da doença, sim, né? Que chega, se a pessoa não sabe, através dos sintomas, ela vai ao médico e ele avisa ou não? Nem sempre, né? O mais comum realmente é os sintomas. Então uma dor no peito muito forte, né? Em aperto, súbita, acompanhada de suor, de náuseas, às vezes vômitos, ou uma falta de ar muito grande, né? Mas muitos casos não apresenta nenhum sintoma. E o infarto, quando ele não mata, ele tem cura ou ele pode se repetir, doutor? Sim. Hoje em dia, assim, com a evolução do tratamento, né, médico, a grande maioria dos infartos são não fatais, porque a gente acaba diagnosticando mais precocemente, né, e onde o tratamento é mais eficaz. E doutor, como prevenir, né? A gente já sabe que é bons hábitos, né? Exato. Mas tem um segredinho especial aí para longevidade, para prevenir, para cuidar do coração e não só do infarto, né? Das outras doenças também. Uhum. Acho que segredo realmente não existe. É realmente ter bons hábitos, ter uma alimentação saudável, praticar atividade física, né? Não se automedicar, não tomar medicamentos sem necessidade, controlar a obesidade, as doenças associadas, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto. Sempre procurar o seu médico, né? Em caso de dúvida, fazer check-ups, né, periodicamente, né, isso aí eu acho que é o principal, é a prevenção. Com qual idade homens e mulheres devem vir aqui, ó, e sentar nessa cadeirinha aqui e bater um papo com o doutor? Eu acho que assim, quando tem história na família, quanto mais cedo, melhor. Se apresentarem algum sintoma, alguma coisa que acha que não está normal, também devem vir. Mas de maneira geral, em torno dos 30 anos, podem vir fazer um check-up, uma avaliação bioquímica que a gente fala, que é para ver o colesterol, diabetes, né? Fazer exames cardiológicos rotineiros, um teste ergométrico, que é a esteira, e isso consegue evitar muitos problemas futuros. Como encontrar o doutor para vir aqui bater esse papo? Onde fica o consultório? A gente está aqui à disposição na unidade cardiovascular, que fica na Avenida Morchide 11, né, 291, próximo ao Pontilhão da Represa, e serão muito bem-vindos. Base de tudo, né, doutor? Sentiu alguma coisa ou sempre que precisar, procure um especialista. Isso, com certeza. Para descobrir tudo mais cedo é bem melhor. É bem melhor. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação, doutor. A gente vai parar rapidinho, tá? Não saia daí, é o tempo de você tomar um café. Já já a gente está de volta com mais informações e entretenimento para você no Record Entrevista. E o Record Entrevista de hoje já está de volta falando de saúde, né? E saúde tem tudo a ver com a alimentação, principalmente na parte do coração que a gente está falando. E o nosso especialista agora é o nutrólogo, o Dr. Roger Renzo. Bom dia, doutor. Muito obrigada por nos receber e passar um pouco do seu conhecimento aqui no Record Entrevista. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom, nutrologia. Vamos começar falando da sua especialidade, doutor. Quantos anos já que o doutor está nessa parte de nutrição e qual a importância do médico nutrólogo na saúde de um paciente? Mara, eu sou formado há 45 anos, né? E inicialmente eu tive uma formação geral, eu fiz pós-graduação em Londres, na Inglaterra, por 2 anos, clínica e cirurgia geral, e lá eu me entusiasmei com a parte de síndrome metabólica, o estudo do pâncreas, aumento de insulina e decorre de uma série de outros problemas no organismo, né? Então, aí depois disso eu entrei na nutrologia, tá?
E eu vi que a alimentação é básico para, assim, ter uma saúde adequada. E não só para as pessoas saudáveis, né, doutor? A gente estava falando no primeiro bloco sobre o infarto precoce, sobre os cuidados do coração. E às vezes a pessoa não lembra que tudo que ela ingere pela boca vai depois refletir aqui, ó, no nosso coração. Explica um pouquinho pra gente, por favor, doutor. Exatamente, porque os alimentos, né, depois de digeridos, os nutrientes são aproveitados, os bons nutrientes, mas também às vezes a gente ingere partes, né, que contém essa alimentação que não são saudáveis. Por exemplo, o excesso de gorduras na alimentação. Frituras, banha, tocinho, de repente em excesso, esses alimentos acabam formando placas, inclusive em artérias importantes do coração, causando obstrução, levando às vezes até um infarto do miocárdio. E doutor, assim, por exemplo, a pessoa que está acostumada a ingerir bastante gordura e ela fala assim, não, eu como bastante gordura, mas eu sou magro, eu sou magra. Mas isso não tem a ver com a saúde, às vezes a pessoa está magra sempre, né? Não, sim, a pessoa, mesmo magra, pode ter problemas de saúde, né? Eu tenho magros hipertensos, porque são geneticamente predispostos à pressão alta, assim como alterações de lipídios, que são colesterol, triglicérides, já de herança familiar. Então não importa o fato da pessoa ser magra e dizer que é saudável. Assim como a pessoa obesa, muitas vezes não tem problemas de saúde, né? Na parte cardiológica. E doutor, a parte cardiológica da pessoa, por exemplo, a pessoa teve um infarto do miocárdio, ela se recuperou, e qual a importância de vir até o nutrólogo? Porque, por exemplo, às vezes ela não presta atenção, mas a causa pode ter sido uma má alimentação, né? Pode ter sido, inclusive, né? Então, de qualquer forma, tanto pós um incidente desse tipo, ou mesmo preventivamente, é muito importante uma alimentação saudável, baseada em grelhados, em vez de usar frituras, para eliminar a parte da gordura animal em excesso, né? Pode até comer a carne, mas desde que seja assada, grelhada, nada em molhos, né? Evitar molhos também, falar, eu como saladas, tal, mas coloco aqueles molhos prontos, gordurosos, não adianta, né? Queijos gordos também, a pessoa tem que fazer uma restrição em certos alimentos para não formar mais placas e induzir a um outro infarto. E assim, esse nosso bate-papo aqui com o doutor, fazia muito tempo que eu queria bater um papo com ele, porque ele é meu médico há mais de 10 anos, né, doutor? E quando eu procurei o doutor, eu me lembro que eu cheguei e falei assim, doutor, eu já procurei em muitos lugares, vários nutricionistas, e parece que a gente vai viver de água e de alface. E não é assim. A dieta que o doutor passa, a gente restringe no começo, mas depois dá para ter uma vida normal e manter o peso, né, doutor? Exatamente. No início, a gente gosta muito de mudar assim os hábitos alimentares da pessoa. Então, aprender que fibras são extremamente saudáveis, são carboidratos bons, que não tem força engordativa alta. Então, você, em vez de comer um pão de farinha branca, comer um pão integral, essas mudanças, um arroz integral, você partir para as fibras, é tudo saudável, não só para o coração, mas para a função intestinal, né? Fibra é sinônimo de saúde, então é um carboidrato bom para ser usado. Então você pode comer carboidratos. Muitas dietas tiram os carboidratos todos, só comem proteínas. Então não é saudável. Você tem que comer todos os grupos alimentares, mas escolher os mais saudáveis dentre esses grupos. Porque o nosso corpo precisa de várias vitaminas e que tenha em vários alimentos, né, doutor? Quando se faz uma restrição para apenas uma gordura ou apenas um carboidrato, então fica deficiente o corpo, né? Com certeza. Tem que ter uma diversificação alimentar. Não só em verduras e legumes variados, com cores diferentes, que vão trazer vitaminas, sais minerais diferentes, mas também como os outros grupos, como eu citei, os carboidratos e as proteínas. Eu não restringo, muitas dietas restringem as carnes vermelhas, eu não restringo, é só saber como prepará-las.
assadas, grelhados para escorrer a gordura, você pode comer carne, não tem problema, tá? Se você gosta de um bom churrasco, não tendo gordura, exatamente. dá pra Só colocar cuidado na sua com a dieta. cervejinha, porque acompanha, né? Aí é que tá bom, a gente vai parar rapidinho, mas esse detalhe que o doutor falou, até o nosso cinegrafista já tá interessado aqui, né, Adolfo? E aí, dá pra beber uma cervejinha, um vinho e ter uma alimentação saudável, ter uma vida saudável? Calma, a gente vai para um breve intervalo, toma uma água, um café, porque tá cedinho ainda, tá? E daqui a pouco o doutor vai falar sobre isso, o álcool na vida das pessoas. E aí, como beber, como ingerir? A gente volta daqui a pouquinho. E o Record Entrevista de hoje já está de volta e o nosso bate-papo é com o nutrólogo, o Dr. Roger Renzo. E a gente foi pro intervalo no outro bloco falando daquela cervejinha. Por quê? A carne do churrasco sendo magra pode, né, doutor? E quanto à cervejinha, aquele vinhozinho, como regrar para ter uma vida saudável, mas sem deixar de lado aquele prazer de tomar um pouquinho de cerveja, um pouquinho de vinho? Então, a bebida alcoólica tem que ter alguns cuidados, mas não é que seja assim proibitivo, não é? Você pode tomar, você gosta de cerveja? Tudo bem, tem força engordativa alta? Tem. Ah, mas ela é diurética, mas não importa. Você tem que acompanhar a cada tulipa de chopp um copo de água. Porque ela se transforma em açúcar, doutor? Exatamente. Toda cerveja? O álcool é metabolizado em açúcar. E também os componentes, os ingredientes da cerveja, lúpulo, cevada, etc., também se transformam, são carboidratos, transformam em açúcar. E se pegar uma puro malte, por exemplo, é um pouquinho menos de caloria? É mais interessante porque você vai tomar menos quantidade. Porque ela é mais forte, doutor? Isso, ela é mais encorpada, então você vai ingerir menor quantidade. Então, se você, em vez de tomar 5 latinhas de uma cerveja bem leve, você toma assim 2 de uma cerveja encorpada, mas a cada latinha um copo d'água. E por que da água? Ela vai eliminar um pouco do carboidrato? Exatamente. Primeiro que vai dar saciedade e você toma menos. Segundo que ela dilui mais o álcool, isso é interessante. E outra coisa, toda a bebida alcoólica desidrata. Você tem que acompanhar a água para não ter uma desidratação. E o vinho? O vinho também é bom tomar o vinho seco, né? Ah, sem dúvida alguma. É teor menor de açúcar, né? Próprio da uva. Não é que o vinho suave seja acrescido açúcar dentro, né? O pessoal tem essa impressão, mas não é. É problema da fermentação uva mesmo, né? da uva, que forma um teor de açúcar maior. Mas então você sempre acompanhando de água, você está tranquilo. E o vinho seco é realmente o melhor. Tem mais quantidade de resveratrol, que é um protetor cardiológico. Olha só, que legal. É um protetor cardiovascular. Por isso que as pessoas dizem que tomar às vezes um vinho, uma taça de vinho faz bem para o coração. Então faz bem, doutor? Isso, não se deve exagerar. Você tomar assim a taça de vinho, na realidade não se põe uma taça cheia, né? Meia, é menos de meia, né? Isso. Você tomar isso no dia a dia é saudável, não é nocivo para o organismo, acompanhado de água, né? Você vai ingerir o resveratrol e aí outros fitoprodutos do vinho que são saudáveis, né, para a parte cardiovascular. E para quem não bebe, pode tomar um suquinho de uva, que também vai ter tudo isso e vai ajudar também a cuidar do coração. E se quiser emagrecer, você pode diluir com água o suco. Que legal. Senão o teor de açúcar fica muito forte desses sucos já prontos, são muito concentrados. É igual o suco de laranja. Sim. Você tem que diluir e fazer uma laranjada. Diluir na água, a força engordativa reduz. E foi bom o doutor citar isso. Às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu tomo um monte de suco de laranja, eu não compro suco pronto de caixinha. Mas e aí? A quantidade de açúcar, né? Então, até com a fruta a gente tem que ter esse cuidado, doutor? Tem que ter cuidado. A gente até recomenda, quando a pessoa está numa dieta, para emagrecer, uma coisa desse tipo, você comer a fruta em vez de tomar o suco. É mais interessante porque você come, por exemplo, a laranja. Você come o bagaço da laranja, que é rico em pectina. Em fibras também. É uma fibra ótima para emagrecer, inclusive por coração e combater até câncer. Uma laranja por dia, então, é saudável e inclusive combate o câncer, doutor? Olha só. Sim. É usado no Japão, eles fazem cápsulas de pectina para ajudar no combate ao câncer. Quais as outras frutas assim que o doutor aconselha em uma dieta? Não, você entra nas cítricas, a tangerina, né? Você pode entrar frutas tipo assim, morango, kiwi,
que são ricos também em antioxidantes, são frutas vermelhas, né? De manhã você fazer uma batida, fazer uma vitamina com frutas vermelhas é bem saudável. E não esqueça de colocar fibras dentro, por exemplo, o farelo da aveia é muito interessante para o organismo, porque ele ajuda a captar colesterol. Olha só! O farelo da aveia é ótimo para ajudar no controle do colesterol. Então seria muito interessante fazer esse mix aí pela manhã. Sem açúcar, tá, gente? Só o açúcar da fruta, lembrando, né, doutor? A fruta já é doce, né? E pra gente finalizar essa entrevista, doutor, eu não poderia deixar de entrar nesse assunto. A gente falou sobre os cuidados para cuidar do coração, cuidar do corpo. E o pós-pandemia, doutor, que muita gente ficou em casa, descontou aí de estar em casa na comida, parou de fazer exercício durante esses 2 anos. E como tá essa volta, doutor? O pós-pandemia, as pessoas com os quilinhos a mais. Qual o conselho que o doutor daria? Então, pós-pandemia alterou muito assim, o equilíbrio das pessoas, tanto emocional, o equilíbrio mental, até em crianças, a gente vê crianças que estão fazendo psicoterapia, às vezes tratamentos até psiquiátricos, e os adultos mais ainda. Houve um ganho de peso importante nas pessoas nessa época por causa da restrição de você ficar em casa, aí você vai à geladeira mais vezes, quando você está trabalhando você se distrai. E nisso tudo é importantíssimo a pessoa pós-Covid, teve a doença, vá ao médico nutrólogo para fazer um check-up completo de vitaminas, sais minerais, oligoelementos, para a gente aumentar a imunidade dessa pessoa. Então, gente, vamos cuidar da alimentação, ter uma vida saudável e mesmo que você tenha algum problema de saúde, a alimentação é primordial. Então, procure um especialista para poder indicar tudo certinho, porque o nutrólogo, além de cuidar da sua alimentação, ele pode receitar também um remédio, né, doutor? E é claro, cuidar acima de tudo do bem-estar. Bom, doutor, e onde encontrar o doutor? Onde fica o seu consultório aqui em São José do Rio Preto para vir aqui fazer uma consulta, tirar mais dúvidas e cuidar da saúde? Então, aqui fica na Rua Sila, 3365, na Redentora, e o telefone é 3235-1005. É só vir, agendar uma consulta antes, bater esse papo com o doutor e, acima de tudo, ter saúde, né, doutor? Isso é o mais importante. Esse é o mais importante, a saúde. Então, cuide da alimentação, que entra pela sua boca, vai refletir e muito na sua saúde em qualquer idade, né? Não tem idade para cuidar, né, doutor? Não. A gente acompanha desde crianças até idosos. Então, bora ter saúde? Vamos lá. Muito obrigada, doutor, pela sua participação, por compartilhar o seu conhecimento com a gente e levar até todo mundo esse conhecimento da alimentação acima de tudo. Obrigado. E a gente fica por aqui. Quem tá chegando é nosso amigo Gentil Rossi, com sucesso de todos os tempos. Esse meu amigo que, gosta de cuidar da saúde, tá sempre aí ativo e levando muita alegria no nosso domingo. Eu fico por aqui e, é claro, se você perdeu algum momento desse programa super informativo para você cuidar da sua saúde, acessa lá recordtvriopreto.com.br, tá tudo lá esperando por você. Fiquem com Deus, um super beijo e até o próximo domingo. Tchau!